Vamos lá? Retornando ao nosso estudo, bloco passado estávamos falando finalizamos imunidade formal, né? Relativa à prisão do presidente da República. Agora, vou trabalhar com vocês a imunidade formal relativa ao processo, tá? Aplicado ao presidente da República. Também é diferente em relação aos deputados e senadores, tá? Vamos lá. O presidente da República, na vigência de seu mandato, enquanto ele estiver como presidente da República, ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Olha isso aqui, é até assustador. Significa que o presidente da República ele só pode ser responsabilizado, ou seja, quando eu falo responsabilizado eu iniciar um processo contra ele e lá na frente julgar. Ele só pode ser responsabilizado se o ato que ele praticou tenha relação, tenha vínculo com o mandato presidencial. Se a conduta dele não tem nada a ver com as funções de presidente da República, com o mandato presidencial dele, enquanto ele estiver no mandato, ele não pode ser responsabilizado. Professor, isso aqui é impunidade. Não, não é impunidade. Ele vai ser responsabilizado depois, quando ele deixar de ser presidente, quando acabar o mandato dele. Enquanto ele for presidente, se o ato que ele praticou, por mais grave que seja, por mais hediondo que seja, ele não pode ser responsabilizado se esse ato não tem vínculo nenhum com o mandato presidencial. Então, olha só a título de exemplo, para você entender a gravidade disso aqui. Imagina um exemplo. O presidente da República está na praia, descansando com a esposa, e um vendedor ali de queijo passou e fez uma gracinha com a esposa dele. Ele não gostou. Ele virou e falou: o que você falou da minha esposa, rapaz? Ele falou: ué, falei que ela é bonita mesmo, daí? Não dá nada. Ele falou: não dá não? Então tá bom. Foi lá na bolsinha dele, pegou um revólver, sacou e efetuou 3 disparos na cabeça do vendedor de queijo. E sentou, pegou o queijo, caiu, limpou ali a areia e comeu o queijo do cara ainda. A polícia chega logo em seguida. Opa, presidente da República, o senhor tá preso. Não, não. Vem cá, para começar, a imunidade formal sobre a prisão que ficou no bloco passado, eu já te falei, ele não pode ser preso em flagrante, preso preventivamente ou preso temporário. Não pode. Não é isso? Ele só poderia ser preso se tiver uma sentença condenatória transitada em julgado. Agora cuidado, cuidado. Agora eu estou falando de imunidade processual. O que fala aqui? O presidente ele só pode ser responsabilizado, eu só posso iniciar uma ação penal contra o presidente e julgar ele se o ato que ele praticou tenha vínculo com o mandato presidencial. Eu te pergunto, quando o presidente matou o vendedor de queijo, ele estava agindo ali como presidente, tem alguma relação com o cargo de mandato presidencial, ou ele agiu ali como um marido que ficou revoltado? E aí? Não tem relação nenhuma com o mandato presidencial. Ele matou um cara que mexeu com a esposa dele. Se ele não fosse presidente, ele teria feito a mesma coisa. O perfil dele, nervoso demais. E aí? Como não há vínculo entre o crime e o mandato presidencial, o presidente não pode ser responsabilizado durante o mandato presidencial dele. Enquanto ele for presidente da República, ele não pode responder processo, ele não pode ser julgado por esse fato. O que vai acontecer? Quando ele deixar de ser presidente, quando finalizar o mandato presidencial, aí sim eu vou iniciar a ação contra ele por esse fato, tá? Ele vai ser julgado e provavelmente vai ser condenado, tá? Mas isso ocorre após o mandato presidencial. Todos entenderam? Então, o que eu quero que você coloque aqui na sua cabeça? Você vai dividir na sua mente aqui duas situações diferentes. Se o crime tem, se o crime ele tem relação com o mandato, aí o presidente pode sim ser processado durante o seu mandato. Eu posso iniciar, não foi um crime comum? Não é isso? Vamos imaginar aqui outro exemplo. O presidente praticou, usando das suas atribuições, ele criou um grande esquema de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e etc. Opa, agora sim eu tenho um crime comum
com relação ao mandato. Tem vínculo com o mandato. Opa, se tem relação ao mandato e é um crime comum, ele vai ser processado e julgado perante o STF, e é possível ele ser processado, ele ser julgado pelo STF durante o mandato. Só que cuidado, lembrem que poderá ser processado durante o mandato presidencial, porque o crime tem relação com o mandato, desde que autorizado pela Câmara dos Deputados. Não é isso? Mediante 2/3, né, dos seus membros. Ele não pode ser preso em flagrante, não pode ser preso preventivamente, nem temporariamente, só pode ser preso se, após o STF decidir emitir aqui uma sentença penal condenatória transitada em julgado, onde não cabe mais recurso, agora sim o presidente pode ser preso, porque prisão cautelar não cabe para ele. Você tá vendo como é que vai tudo se encaixando? Agora olha a diferença. No caso do presidente, quando ele matou o vendedor de queijo, aí já mudou tudo, porque o crime, o homicídio aqui não tem nenhuma relação com o mandato. Já que não tem relação com o mandato, não haverá processo até o final do mandato dele. Eu tenho que aguardar ele terminar o mandato dele, para quando ele sair, quando ele deixar de ser presidente, quando terminar o mandato presidencial dele, aí sim eu vou iniciar o processo, aí ele vai ser julgado e provavelmente vai ser condenado. Tranquilo até aqui? Beleza? Ótimo. Agora vem cá. Isso aqui eu estendo aos governadores ou prefeitos? O que eu falei para você? As imunidades formais concedidas ao presidente da República são concedidas em decorrência dele ser chefe de Estado. Governador não é chefe de Estado, prefeito não é chefe de Estado. Ou seja, não poderão as constituições estaduais, nem as leis orgânicas dos municípios, estenderem essa imunidade a governador e prefeito. Tá? Isso é só do presidente. Governador e prefeito não tem imunidade material, não tem imunidade formal, não tem nada, só tem que for prerrogativo de função, e olhe lá, tá? E o vice-presidente, professor? O vice-presidente, ele é chefe de Estado? Não, ele é vice. O vice-presidente não exerce a função de chefe de Estado. Então, se o vice-presidente não exerce a função de chefe de Estado, ele não goza das imunidades em estudo. Agora, cuidado. Professor, mas e se o vice assumir a presidência? Se o vice assumir a presidência, ele não é mais vice. Agora ele é presidente da República. Aí sim, ele tem imunidade formal. Por quê? Porque agora ele é presidente da República, ele não é mais vice. Tá ok? Beleza? Tá. Agora o que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar as competências, tá? Para processar e julgar o presidente da República. Nós já vimos. Se for crime comum, STF. Se for crime de responsabilidade, Senado Federal. Mas em ambos os casos depende de autorização da Câmara através de no mínimo 2/3 dos seus membros. Então só tem um processo contra o presidente da República por crime comum lá no STF se a Câmara autorizar e, aí olha só que legal, e se o crime que ele praticou tem vínculo com o mandato. Não é isso? Não é isso que a gente aprendeu? Então olha lá, vamos lá. Presidente da República pode ser responsabilizado por crime comum? Pode. Se for por crime comum, vai ser perante o STF. Aí você só tem que lembrar do seguinte: ele só vai ser responsabilizado por crime comum perante o STF no seu mandato se o crime comum que ele praticou tiver relação, tiver vínculo com o mandato. Aí se tem vínculo, aí ele pode ser responsabilizado ainda durante o mandato. Só não pode ser preso preventivamente, tem que aguardar. Aí o STF vai iniciar lá a ação, né, penal por esse crime comum contra o presidente da República. Vou ter essa ação. Agora, se for crime de responsabilidade, aí já não é mais no STF, é no Senado Federal. Não é isso que a gente estudou? Beleza, beleza. Lembrando que em ambos os casos, anteriormente tem que ter o quê? Autorização por 2/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados. Sem essa autorização não tem nada, não tem instauração de nada, nem de processo por crime de responsabilidade, muito menos de início aqui de uma ação penal, né, por crime comum no Supremo. Tem que ter essa autorização da Câmara, tá? Beleza. Aí vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? Vamos estudar primeiro o procedimento do crime comum. Como é que acontece lá no STF? Quem apresenta a denúncia ou a queixa? O que o STF tem que fazer? Vou te mostrar agora o rito
para a responsabilização de crime comum. Depois eu te apresento, te ensino o rito, que é lá no Senado, por crime de responsabilidade. Então nós vamos estudar primeiro crime comum perante o STF. Como é que funciona isso aqui, senhores? Pessoal, nós vamos estudar isso aqui em direito processual penal, pode ficar tranquilo. Mas funciona da seguinte forma: existem crimes que são crimes de ação penal pública. Quando um crime é de ação penal pública, o nome já fala, crime de ação penal pública. Pública significa que quem vai iniciar essa ação, quem é o titular dessa ação, quem vai te processar, você é autor do delito, é o Estado através do órgão chamado Ministério Público. Aí o membro do Ministério Público, ele inicia essa ação contra você através de uma petição chamada denúncia. Agora, e se o crime for de ação penal privada? Se o crime for de ação penal privada, aí não é o Ministério Público titular. Aí é o próprio ofendido, a própria vítima, contrata um advogado, e essa vítima, ela vai ingressar com uma ação, só que aí ela não vai oferecer denúncia, ela vai oferecer uma petição chamada queixa-crime. Porque denúncia é a petição do Ministério Público diante de ação penal pública, de crime de ação penal pública. Já a denúncia, a queixa-crime, ela é a petição do ofendido diante de um crime de ação penal privada. Isso aqui não importa, não tem diferença pra gente, mas eu tinha que te explicar para você não cair no peguinha. Olha só, como é que funciona então essa situação do STF? Funciona o seguinte, ó. Primeiramente, se for um crime de ação penal pública, então o titular não é o Ministério Público? Aqui eu tô falando do presidente da República. Não dá pra colocar como promotor de justiça comum. Eu tenho que colocar quem? O Procurador-Geral da República, que é o chefe, né, do Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República, né, como chefe do Ministério Público, ele vai oferecer denúncia contra o presidente pela prática de um crime comum perante o STF. Aí você já lembra que se o PGR ofereceu denúncia perante o STF pela prática de um crime comum contra o presidente, significa que esse crime comum tem que ter o quê? Vínculo, né? Tem que ter relação com o mandato presidencial. Então vamos dar um exemplo aqui. O presidente praticou o delito de corrupção passiva, onde ele criou uma verdadeira organização criminosa, praticando corrupção passiva, lavagem de dinheiro, tudo se valendo do cargo de presidente. Opa, crime comum com vínculo. Nesse caso, o Procurador-Geral da República vai lá e oferece denúncia perante o STF. Calma. Chegou no STF essa denúncia, o STF não pode fazer nada. Ele vai enviar para a Câmara dos Deputados a denúncia e vai falar: e aí, Câmara, o que você faz? Me autoriza ou eu fico quieto? Para o STF poder fazer qualquer coisa a partir daqui, é necessário que pelo menos 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados tenham autorizado o recebimento dessa denúncia. Se, no mínimo, 2/3 dos membros da Câmara autorizaram o recebimento dessa denúncia, agora sim, após a autorização da Câmara, o STF realiza o que a gente chama de recebimento da denúncia. E a partir de agora, o presidente é réu. A partir de agora, o presidente está respondendo uma ação penal. E quando o STF recebe essa denúncia, que inicia-se aqui a ação penal contra o presidente, nesse momento, de forma obrigatória, o presidente é afastado. O presidente é afastado do mandato presidencial. Cuidado, por até 180 dias. Por que disso? Para que o presidente da República não possa utilizar a influência que ele tem como presidente e acabar tentando pressionar o Supremo, pressionar testemunhas e etc. Então o que eu faço? Olha, agora o senhor vai responder um processo. Para não ter perigo do senhor utilizar as vantagens, né, o poder que o senhor tem como presidente da República, eu vou te afastar do mandato. Ele fica afastado, só que isso tem tempo, tá? Ele fica afastado no máximo até 180 dias. Se o STF não finalizar esse julgamento aqui, não decidir, não emitir uma sentença transitada em julgado, definindo aqui, decidindo se o presidente vai ser condenado ou não por esse crime comum, dentro desse prazo de 180 dias, o presidente retorna ao mandato presidencial se passar dos 180 dias.
Mas o fato dele retornar ao mandato presidencial não acaba com a ação, tá? Continua a ação correndo normalmente do Supremo. Só que aí o presidente retorna às atividades. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Então, olha só. Foi o que eu falei aqui pra vocês, ó. Se for crime de ação penal pública, o PGR. Se for ação penal privada, o próprio ofendido. Eles vão oferecer, né, a denúncia se for o PGR, queixa-crime se for ofendido, perante o Supremo. O Supremo, antes de realizar qualquer ato, ele manda para a Câmara, porque ele depende da autorização da Câmara, para poder processar e julgar o presidente. Se a Câmara autorizar, se ela autorizar por 2/3 dos seus membros, aí sim o STF vai receber a denúncia e vai começar o processo, a ação penal. E nesse momento que o STF recebe a denúncia, a queixa, o presidente é afastado por até 180 dias das suas funções. Beleza? Se, olha lá, ó, o presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo STF. Não sendo finalizada a instrução, nesse período de 180 dias, deverá o presidente da República retornar às suas funções, não é isso? Sem prejuízo do andamento processual. Foi o que está aqui, ó, no parágrafo 2º. Decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não tiver sido concluído, cessa o afastamento, o presidente volta a atuar, volta ao mandato, sem prejuízo, tá, do prosseguimento do processo. Beleza? Agora, professor, e se ele for condenado? E aí, como é que funciona? Porque olha lá, o STF, né, recebeu a denúncia do Procurador-Geral da República. Vamos fingir que é uma crime de ação penal pública. O STF recebeu, o PGR, na verdade, ofereceu a denúncia perante o Supremo manda para a Câmara. Se a Câmara autorizar por 2/3, aí sim o STF recebe a denúncia. Recebeu, afastamento, isso é obrigatório, 180 dias, até 180 dias do presidente. Vamos imaginar que o STF lá no final condenou. Presidente, condenado. Condenado à pena privativa de liberdade. Agora o presidente pode ser preso? Agora ele pode ser preso. Porque agora não é uma prisão cautelar. Agora é uma prisão definitiva. É uma prisão que decorre da sentença condenatória transitada em julgado. Não cabe mais recurso. Tá ok? E ao ser condenado, isso aqui gera o quê? Perda do mandato. Por que que o presidente perde o mandato, professor? Porque, presta atenção, o artigo 15 da Constituição fala o quê, ó? Perderá o mandato em decorrência da suspensão de seus direitos políticos. Senhores, quem é condenado criminalmente, de forma transitada em julgado, né, sofre uma condenação que não cabe mais recurso, essa pessoa, ela tem os seus direitos políticos suspensos. E o presidente da República, ele não pode exercer o mandato sem estar em pleno gozo dos seus direitos políticos. Se eu suspendi os direitos políticos dele, ele não está em pleno gozo dos direitos políticos. Se ele não está em pleno gozo dos direitos políticos, ele não pode exercer o mandato. Por isso que ele perde o mandato. Todos entenderam? Tranquilo? Então a condenação por um crime comum em desfavor do presidente da República gera a perda do mandato. Beleza? Tranquilo? Só um peguinha para a gente finalizar esse bloco aqui e começar a estudar lá a questão da responsabilidade, crime de responsabilidade do presidente. Essa autorização da Câmara, tá, é para poder iniciar o processo, seja o processo comum, né, por crime comum, ou o processo por crime de responsabilidade. Não tem que ter autorização da Câmara para investigar o presidente, até porque não teria lógica. Imagina se eu tivesse que ter 2/3 da Câmara dos Deputados autorizando a investigação contra o presidente. Isso acabou com a investigação. Se a Câmara tivesse que autorizar, o presidente teria ciência de que a Polícia Federal, por exemplo, queria iniciar a investigação contra ele. Acabou a investigação. Ele já está sabendo que vai ser investigado. Então, para investigar, não tem que ter autorização de nada, tá? Não tem que ter autorização da Câmara. Eu preciso da autorização da Câmara para iniciar o processo, a ação por crime comum no Supremo ou por crime de responsabilidade no Senado. Beleza? Tranquilo? Aí o que acontece? Agora, finalizadas essas regras sobre crime comum, agora eu vou falar com vocês sobre crime de responsabilidade. Como é que é o rito, tá, professor? Desse processo por crime de responsabilidade contra o presidente da República. Vamos lá. Primeiro, eu quero que você entenda o seguinte:
que configura crime de responsabilidade, professor? O artigo 85 ele traz isso pra gente. Ó, são crimes de responsabilidade atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Ato do presidente que venha violar a Constituição Federal, que venha atentar contra a Constituição Federal, especialmente contra. Aí ele dá exemplos. Esse rol que eu vou trabalhar com vocês aqui é um rol exemplificativo, tá? Exemplificativo. Mas se for cair na sua prova, vai cair isso aqui, pode ficar tranquilo. Vamos lá. O que geraria então crime de responsabilidade? Me dá os exemplos aqui do artigo 85. Um ato do presidente que venha atentar contra a existência da União. O presidente, por exemplo, está querendo acabar com a União, com o Pacto Federativo e etc. Atentou contra a existência da União, crime de responsabilidade. Olha que legal essa próxima, que é o que mais cai em prova. Ato do presidente da República que venha atentar contra o livre exercício do poder legislativo, o livre exercício do poder judiciário, o livre exercício do Ministério Público e dos poderes constitucionais, poder executivo, legislativo e judiciário, das unidades da federação, estado, DF, município. Eu já vi gente falando assim, o presidente Bolsonaro na época, né? O presidente Bolsonaro ele vai mandar as Forças Armadas invadir o Congresso, vai mandar invadir o Supremo, certo? E vai tomar conta de tudo. Não, ele não vai fazer isso, que ele não é louco. Porque se ele fizer isso, crime de responsabilidade. Ele vai sofrer impeachment, ele vai perder o mandato. E é rápido, tá? Não existe isso. Porque se ele tivesse mandado invadir o Congresso, por exemplo, ele estaria praticando um ato, o quê? Que estaria atentando contra, violando o livre exercício do poder legislativo. Então, ele mandasse invadir o STF, livre exercício do poder judiciário. Ele está aqui ameaçando membros do Ministério Público, livre exercício do Ministério Público. Ele está aqui, por exemplo, ameaçando, por exemplo, um governador de estado, querendo mandar dentro do estado, né? Ele está violando o poder, está atentando, né, contra o livre exercício do poder executivo de um estado, do poder legislativo de um estado, do município, tá? Se ele vier a atentar contra esses poderes aqui, crime de responsabilidade, eu tiro ele da cadeira, ele perde o mandato, tá ok? Outra hipótese, exercício dos direitos políticos, né, individuais e sociais. Exemplo, o presidente ele está praticando um ato aqui que está impossibilitando o povo, né, de votar de forma livre, de forma secreta, livre, consciente. Opa, tá violando direitos políticos, porque direitos políticos, dentre os direitos políticos eu tenho o direito de votar. Se ele está fazendo isso, crime de responsabilidade. O presidente está praticando um ato que venha a atingir a segurança interna do país. Exemplo, sem autorização do Congresso e nada, ele permite que forças estrangeiras fiquem aqui por um tempo indeterminado. Opa, como é que eu vou colocar forças militares estrangeiras dentro do meu país, certo? Por tempo indeterminado? Isso aqui coloca em risco a segurança interna do nosso país. Aí esse povo aí decide atacar e tomar conta do país, né? Praticar um golpe de Estado aqui e etc. Não, senhores, não pode. Colocou em risco a segurança interna do país, eu tiro o presidente da cadeira. Perda do mandato. Probidade na administração. O presidente praticou um ato desonesto, crime de corrupção e etc. Né? Algo que configura aqui a improbidade administrativa. Né? Configurou a improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, por exemplo. Crime de responsabilidade. Olha o caso da Dilma Rousseff. Venha a atentar contra a lei orçamentária. Tá lá a lei orçamentária, pode gastar isso, com isso, isso e isso. Eu pego o dinheiro da educação, jogo para a saúde, dinheiro da saúde eu gasto com outra coisa. A lei orçamentária tem que ser cumprida. Descumpriu a lei orçamentária, crime de responsabilidade, tá? E por fim, o cumprimento das leis, descumpriu o cumprimento, né? Praticou um ato contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais, tá? Crime de responsabilidade. Ou seja, senhores, isso aqui são exemplos. Atentou contra a Constituição, contra os mandamentos constitucionais, presidente da República, crime de responsabilidade. Você vai ver comigo já já, crime de responsabilidade era o quê? O famoso impeachment, tá? Que é o quê? Impedimento. Tiro ele do mandato, retiro o mandato dele, ele perde o mandato, tá? Ele fica impedido, tá? De exercer o mandato presidencial, tá ok? Aí ele fala aqui, ó, esses crimes serão definidos em lei, né? Vai especificar isso aqui.
E também a lei vai estabelecer normas de processo e julgamento. Isso aqui não cai pra gente, tá? A gente tem que saber só o mandamento constitucional sobre essa matéria. E aí, o que eu quero que você tome cuidado? Aí vamos lá, como é que vai funcionar esse rito aqui, tá? Como é que vai funcionar? Olha só. Professor, vai ser o PGR? Não, não é o PGR agora, tá? PGR, ele apresenta denúncia, se for um crime de ação penal pública, lá para crime comum. Aqui agora eu tô falando de crime de responsabilidade. Diante do crime de responsabilidade, qualquer cidadão, eu, você, sua mãe, qualquer cidadão, ou seja, qualquer eleitor, tá? Qualquer cidadão poderá enviar, cuidado, à Câmara dos Deputados um pedido, tá? De autorização para instauração de processo por crime de responsabilidade contra o presidente da República. Professor, peraí, você falou para mim que crime de responsabilidade é processado julgado no Senado Federal. Sim, é no Senado. Só que o Senado, para poder instaurar o processo por crime de responsabilidade contra o presidente, precisa antes do quê? A autorização da Câmara dos Deputados. Por isso que o cidadão, quando ele quer iniciar aqui o processo de impeachment, tá, que é o processo por crime de responsabilidade contra o presidente, ele direciona esse pedido primeiro para a Câmara. Porque se a Câmara autorizar por 2/3, aí sim, a Câmara autorizou por 2/3, ela manda para o Senado. E o Senado, ele vai decidir se ele vai instaurar ou não o processo de impeachment contra o presidente da República. Tranquilo até aqui? Por que o Senado vai instaurar ou não, professor? Porque compete à Câmara autorizar. A Câmara não manda no Senado. Ela autoriza a instauração do processo por crime de responsabilidade contra o presidente. O Senado, uma vez autorizado pela Câmara, aí ele vai decidir se ele concorda com essa instauração ou não. Beleza? Tranquilo. Aí, processado lá, né? Feito esse julgamento por crime de responsabilidade, por 2/3 também dos membros do Senado, o presidente pode ser condenado. Se ele for condenado aqui no processo de impeachment, tá? Ele foi impeachmentado. Aí ele vai perder o mandato presidencial. Já já a gente vai falar do que acontece com a condenação. Tá bom? Tá bom? Tranquilo? Beleza. Só toma cuidado com o seguinte. Olha só que interessante essa jurisprudência. Segundo o STF, não caberá habeas corpus, tá? Para impedir qualquer violação referente à irregularidade em processo por crime de responsabilidade. Por que não cabe habeas corpus? Olha o segredo. Senhores, habeas corpus, ele é um remédio constitucional que visa, né, proteger um direito que é o direito de locomoção, que é a liberdade de locomoção. Deixa eu te perguntar uma coisa. Crime de responsabilidade gera pena privativa de liberdade? Cadeia? Não. Se não gera cadeia, se não tem essa previsão, no caso de condenação por crime de responsabilidade, de prisão, o direito de locomoção do presidente, mesmo sendo condenado, não está em risco. Se eu não tenho risco à liberdade de locomoção, por que impetrar habeas corpus? Não cabe habeas corpus, segundo o STF, diante de irregularidade por crime de responsabilidade. Se você quiser, você impetra um mandado de segurança, tá? Você pode ingressar você pode utilizar outros meios jurídicos, outros instrumentos, diante de uma irregularidade, diante do processo por crime de responsabilidade. Agora, habeas corpus não. Habeas corpus não cabe, tá ok? Beleza? Outra jurisprudência interessante. Segundo o STF, não é necessário contraditório e ampla defesa diante da análise por parte da Câmara, que é o que? A autorização. Presta atenção, vou te explicar isso aqui melhor. A Câmara dos Deputados, senhores, ela não está processando e julgando o presidente por crime de responsabilidade. A Câmara, ela só autoriza, ela faz a autorização. Então o que acontece? A pergunta o presidente, ele tem que ser ouvido? Ele tem que ter contraditório e ampla defesa? Lá na Câmara, quando ela estiver analisando se autoriza ou não a responsabilização do presidente?
O STF falou que não tem que exigir, não posso exigir contraditório e ampla defesa aqui na Câmara, quando ela está analisando a autorização. Por quê? Porque o presidente não está sendo acusado ainda. A Câmara só está autorizando o Senado, se ele achar adequado, se ele achar pertinente, instaurar o processo. Agora, quando a Câmara autoriza, por 2/3 dos seus membros, e o Senado Federal, uma vez autorizado pela Câmara, ele decide pela instauração, e ele instaura, né, aquele processo, aqui sim, nesse momento, o presidente está sendo acusado. Aí, a partir daqui, ele tem direito ao contraditório e ele tem direito à ampla defesa. Então, o que eu quero que você entenda? Ampla defesa e contraditório não devem ser respeitados, não deve ocorrer esse contraditório e essa ampla defesa para o presidente aqui no momento onde a Câmara está analisando a autorização. Ele só tem direito ao contraditório e ampla defesa a partir do momento que o Senado instaura o processo por crime de responsabilidade. Tranquilo? Beleza. Aí eu já tinha falado, ó, segundo o STF, a autorização da Câmara, tá, não torna obrigatória a instauração por parte do Senado. A Câmara autoriza, o Senado instaura se ele achar necessário. Beleza? Aí já tinha falado, aí eu vou seguir a partir daqui a mesma regrinha, tá? Iniciou o processo por crime de responsabilidade, afasta o presidente por até 180 dias. Igualzinho lá para crime comum, tá? Se não for finalizado o julgamento por crime de responsabilidade no Senado no prazo de 180 dias, o presidente retorna ao mandato. Olha lá. O presidente ficará suspenso das suas funções. Agora é o inciso 2, fala de crime de responsabilidade. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento, se não tivesse sido concluído, cessará o afastamento do presidente, ele volta ao mandato, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo lá no Senado. Então, funciona assim, ó. Olha que interessante. Se for crime comum, aí é no STF, beleza. Se for crime de responsabilidade, aí é perante o Senado Federal. Em ambos tem que ter a autorização da Câmara dos Deputados, por 2/3 dos seus membros, tudo isso nós vimos. Tranquilo. Agora vem cá, se for crime comum, o que acontece? A partir do momento que o STF receber a denúncia, eu vou fazer o quê? Afastamento obrigatório por até 180 dias do presidente da República. E aqui? Aqui vai ser a mesma coisa, só que aí vai ser como? Quando o Senado instaurar o processo de impeachment, a partir desse momento, obrigatoriamente, será afastado o presidente da República por até 180 dias. Se tanto o Senado como o STF não tiverem finalizado o julgamento e passar esses 180 dias, ultrapassado esse período, o presidente retorna ao mandato presidencial. Retorna ao mandato presidencial. Os dois casos. Tranquilo até aqui? Fácil? Agora vem cá. E as malandragens? Olha que interessante. O presidente vai lá e renuncia. Como assim, professor? Vamos imaginar que o presidente, ele foi instaurado o processo, na verdade foi autorizado pela Câmara. Foi autorizado pela Câmara a instauração do processo por crime de responsabilidade. E o presidente não é bobo. Ele deu uma sondada lá no Senado e descobriu que a maioria dos senadores estão chateados com ele e os senadores decidiram que vão impeachment, que vão condenar por crime de responsabilidade. Aí o presidente fala, cara, eu vou rodar, não tem jeito. Já que eu vou rodar, vou fazer o seguinte, eu vou renunciar antes. Porque se eu renunciar, olha a malandragem do presidente, se eu renunciar, eu não vou ser condenado. Renunciei, por que vai continuar? Renunciando, próxima eleição eu me candidato novamente. Não vou ter os meus direitos políticos suspensos, não vou ter nada disso, né? Errado. Por quê? Segundo o STF, a renúncia por parte do presidente da República após a autorização da Câmara, a Câmara autorizou, não foi instaurado ainda o processo lá no Senado, mas a Câmara já autorizou. A partir desse momento, se o presidente renunciar, isso não impossibilita o prosseguimento do processo de impeachment. Mesmo ele renunciando, o processo
vai correr lá no Senado e se ele for condenado, tá? Aí ele vai sofrer os efeitos do impeachment que já já eu vou falar. Tá ok? Beleza, tá aqui? Ótimo. Olha lá, ó. Apesar da competência do Senado Federal para processar e julgar o presidente da República diante de crime de responsabilidade, a sessão de julgamento lá no Senado vai ser presidida pelo presidente do STF, tá? Cuidado! Isso não significa que o presidente do STF vai ter voto. Presta atenção nisso. Se eu estou falando de crime de responsabilidade, compete ao Senado Federal processar e julgar o presidente. E o que acontece? Lá no Senado, esse julgamento ele vai ser presidido pelo presidente do STF. Mas esse presidente do STF, ele tá ali não como juiz, ele não vai decidir. Quem vai decidir são os 81 senadores da República. Ele não tem poder decisório, ele só tá ali para garantir que o devido processo, né, legal, o devido processo constitucional vai ser observado. Ele tá ali só fiscalizando bonitinho, tá? Mas ele não tem voto, ele não decide. Quem vai decidir se condena ou não o presidente por crime de responsabilidade são os 81 senadores da República. E para condenar, ou seja, para impeachment, eu exijo um quórum de 2/3 também. Beleza? Tranquilo. Agora presta atenção. Tá, professor, foi condenado. E aí, perde mandato? Isso, mas não só isso. Olha só. Se condenado por crime de responsabilidade, perderá o mandato, que é o que a gente chama de impeachment, tá? Aí, presta atenção. A Constituição fala com a inabilitação por 8 anos. O que seria inabilitação por 8 anos? Ele fica inelegível, tá? E além de ficar inelegível, não poder ser eleito, ele fica impedido de ocupar qualquer outro cargo, emprego ou função pública. Senhores, olha como isso é grave. Presidente foi impeachmentado, sofreu impeachment, ou seja, condenado por crime de responsabilidade. Vamos dar o exemplo do Collor? O Collor, ele foi impeachmentado. Então, impeachment significa o quê? Perda do mandato presidencial. Só que não é só isso. Aí, cuidado, a Constituição fala perda do mandato presidencial com, aí dá a sensação do quê? Mais, né? Ou seja, além de perder o mandato, ele vai também sofrer outra consequência, que é o quê? Inabilitação por 8 anos. O que significa isso? Durante 8 anos, ele não pode ser eleito, inelegibilidade, e não é só ser eleito não. Ele não pode ocupar, não poderá ocupar outro cargo, emprego ou função pública. Ah, passou no concurso, não pode ocupar. Ah, mas ele foi indicado, ele foi convidado para ser ministro de Estado do novo presidente. Não pode, tá? Porque ele fica inelegível e também não pode ocupar qualquer outro cargo, emprego ou função pública durante esse período de 8 anos. E cuidado, porque a gente sabe, esse período de 8 anos conta da condenação aqui no Senado ou do prazo em que ele deveria ter finalizado o mandato. Cuidado, do prazo em que ele deveria finalizar o mandato. Deixa eu te explicar o que aconteceu com o Collor, tá? Na prática. O Collor ele foi impeachmentado em 92. O mandato dele ia ser até final de 94, tá? Então ele iria até finalzinho de 94, 95 já seria outro mandato presidencial, né? Só que o Collor ele foi impeachmentado em 92. Aí o que aconteceu? Ele fica inelegível por 8 anos. Só que não é contado daqui, de quando ele foi impeachmentado. É contado, começa a contar os 8 anos do momento em que ele deveria ter finalizado o mandato. Aí aconteceu o seguinte com o Collor. 92, né? Significa que 8 anos, então em 2000 ele teria finalizado esses 8 anos de inabilitação. Aí ele quis tentar concorrer ao Senado, a governo, não lembro, se eu não me engano de Alagoas, e foi impedido. Por quê? Porque o STF falou negativo. Esses 8 anos começa a ser contado, não é daqui, quando você foi impeachmentado,
é do ano que você finalizaria, devesse ter terminado o seu mandato. Então ele não ia sair em 95? A partir de 95 eu conto 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Por isso que ele não conseguiu concorrer nessas eleições, ele só foi concorrer lá para 2002, que ele concorreu lá ao Senado e foi eleito, tá? Beleza? E esse período aqui, pessoal, de 92 a 95? Também contabiliza, ele também não pode. Então acaba que gera mais de 8 anos. A verdade é essa, tá? Beleza? Agora vem cá. Eu vou ter que falar disso aqui. Não tem como. Eu explico isso para o aluno e falo, professor, você está falando isso para mim, mas não foi isso que aconteceu com a Dilma, não. Por quê? Aí aqui a gente tem algumas aberrações jurídicas, né? Infelizmente no nosso país. Mas acontece o seguinte. O que o Senado alegou? Presta atenção. O Senado Federal, ao julgar o processo de impeachment de Dilma Rousseff, alegou que o regimento interno deles, do Senado, autoriza o Senado a decidir separadamente quando o processo exigir realização de mais de uma decisão. Então o Senado alegou o seguinte, nosso regimento ele alega o seguinte, que quando eu tenho mais de uma decisão para ser tomada naquele mesmo processo, eu posso emitir decisões separadas, analisar um por um. Isso é o regimento interno do Senado autorizando. Aí o Senado fez, sabe o quê? Ele decidiu pelo impeachment da Dilma. Dilma, você perdeu o mandato. Ótimo. Mas decidiu pela não aplicação da inabilitação por 8 anos. Poderia o Senado fazer isso? A Constituição, se você ler, ela está falando o quê? Cadê? Peraí. A Constituição, só um minutinho, deixa eu só achar aqui, perdão. Ó, será perderá o mandato, né? Cadê, gente? Me perdi todinho aqui, me perdoem. Tá muito de cabeça. A Constituição fala o seguinte, tá? Perda do mandato, mais, aí ele coloca aqui, ó, com a inabilitação, pode olhar, o texto constitucional tá falando desse jeito, inabilitação, tá, por 8 anos. Quando ela fala com, o que eu interpreto? Texto constitucional, perda do mandato com e junto o pacote, filho, inabilitação por 8 anos. O Senado alegou o seguinte, como são duas decisões que eu tenho que tomar separado, o regimento interno me autoriza a fazer isso. Então, eu decido pela perda do mandato, mas eu decido pela não inabilitação. Você não vai pegar muito pesado com ela. E aí, o Supremo, ele foi provocado para falar sobre isso. Fala, e aí? Isso é um absurdo, tá rasgando a Constituição. O que o Supremo decidiu? Ele falou, olha, essa competência é uma competência privativa do Senado. É o Senado que processa e julga o presidente da República por crime de responsabilidade. Eu, Poder Judiciário, eu não tenho a autonomia, eu não tenho o poder de alterar, né, essa decisão que foi feita pelo Senado Federal. Porque se eu fizer isso, eu estarei violando o princípio da separação de poderes. Me perdoem, tá? Eu, como jurista, eu me permito a proferir a minha opinião sobre isso, tá? Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo, tá? Isso aqui é desculpa esfarrapada. O STF realmente ele não pode intervir numa decisão política do Senado, numa decisão administrativa do Poder Executivo e etc. Mas ele pode sim exercer, e na verdade ele deve exercer controle de constitucionalidade, tá? E isso aqui claramente foi um ato que violou a Constituição Federal. Ah, mas o regimento interno, quem é o regimento interno? A Constituição Federal é o ápice do ordenamento jurídico brasileiro, tá? A Constituição está deixando claro que é com inabilitação. A Constituição deixou claro que o impeachment ele gera a perda do mandato com a inabilitação. Aí você agora vai lavar as mãos e falar, mas eu não posso meter porque violação de poderes, violação do princípio de separação de poderes. Negativo, isso aqui foi desculpa esfarrapada porque eles não queriam, né, briga, né, com
o grupo político, tá? Da ex-presidente. A verdade é essa, tá? Sem viés político aqui, mas jurídico, a gente se depara às vezes com umas decisões assim que a gente até passa vergonha, porque a gente vai explicar isso pro aluno e não tem o que te explicar. Isso aqui foi uma desculpa, mas foi esse o argumento apresentado e passou, tá? Beleza? Aí o STF então decidiu que essa decisão do Senado ela é irrecorrível, não posso me meter, tal. Como é a competência específica dele, ele decidiu desse jeito, paciência. Então a Dilma, aconteceu isso com ela. Ela foi impeachmentada, perdeu o mandato, mas não ficou inabilitada. Tá ok? Tanto é que ela tentou concorrer ao Senado e não foi eleita. Tranquilo, senhores? Beleza. Agora a pergunta, governadores e prefeitos, professor, como é que funciona? Tá? Não estou mais falando de imunidade, agora eu quero saber o seguinte. Governador e prefeito praticou crime comum, praticou crime de responsabilidade, vai ser processado e julgado aonde? Presta atenção, tá? Primeira coisa, não poderão as constituições estaduais, tratando de governadores, e as leis orgânicas, tratando de prefeitos, né? Legislarem sobre o processo de crime de responsabilidade. Não pode. Crime de responsabilidade é uma matéria legislativa privativa da União. Então não pode deputados estaduais alterarem a Constituição estadual tratando sobre o processo de crime de responsabilidade, tá? Vereador alterar, não. Crime de responsabilidade, o processo, o rito para crime de responsabilidade é competência privativa, né, da União, legislar sobre esse tema, tá bom? E o que fala a legislação? Se o governador, tá, praticar um crime comum, então crime comum praticado por governador, ele é julgado perante o STJ. Cuidado. Presidente, crime comum, STF. Governador, crime comum, STJ. Beleza? Tá. Mesmo que o crime seja um crime eleitoral, tá? Ah, pessoal, mas se for crime eleitoral, não deveria ir para o TSE, que é um tribunal superior que trata de matérias eleitorais? Sim, só que a Constituição determina o quê? Se for, mesmo que seja um crime eleitoral, crime comum praticado por governador é STJ, ok? Ponto. E se for crime de responsabilidade? Aí é fácil, pessoal, vai para a Assembleia Legislativa. Não, cuidado. Crime de responsabilidade por parte do governador, deverá ele ser julgado por uma comissão mista. Composta por quê? Por deputados estaduais representando a Assembleia Legislativa e desembargadores do Tribunal de Justiça do respectivo estado. Então vamos dar um exemplo, seja o estado de Goiás, desembargador do Tribunal de Justiça do estado de Goiás. Por que aqui a comissão é mista? Para evitar que o governador ele gere influência sobre a Assembleia, tá? A gente vê que tem governos que o governador ele tem uma influência muito forte dentro da Assembleia, tá? Para deixar uma coisa mais justa, uma parte de quem vai julgar ele são deputados estaduais, mas outra parte são desembargadores, tá? É uma comissão mista. Beleza? Segundo o STF, é inconstitucional norma prevista na Constituição Estadual que exija autorização da Assembleia Legislativa para o julgamento de governador diante do STJ. Olha que interessante isso, tá? Isso aqui, quando cai em prova, todo mundo erra. Porque o aluno ele pensa o seguinte, vê se você concorda comigo. Se o presidente da República, que é chefe do poder executivo, para ser processado e julgado por crime de responsabilidade, presidente da República, lá no Senado Federal, é necessário uma prévia autorização da Câmara dos Deputados, isso significa, olha o pensamento errado, que o governador, no âmbito do Estado, que é chefe do Poder Executivo no âmbito estadual, né, é necessário que eu tenha uma prévia autorização da Assembleia Legislativa, tanto para processar ele por crime de responsabilidade, por essa comissão mista, como para crime comum. Aí ele vai ser julgado no STJ. Cuidado, porque o presidente da República, realmente, se ele for julgado por crime comum perante o STF, eu preciso do quê? Dessa autorização da Câmara. Tudo bem? Você é o presidente da República. No que tange o governador, cuidado.
A Constituição estadual, ela não pode criar uma regra, porque ela não pode legislar sobre processo, né, por crime de responsabilidade. Isso é matéria da União. A Constituição estadual não pode exigir que seja que ocorra autorização por parte da Assembleia Legislativa, que é o Poder Legislativo Estadual, para que o STJ possa processar e julgar o presidente da República, o governador de estado, por crime comum. Não posso ter isso. Por que eu não posso ter isso? Vamos ver se você consegue enxergar. A Assembleia Legislativa é um órgão estadual do Poder Legislativo do Estado. O STJ, ele é um órgão, né, federal. Como é que eu vou ter um órgão estadual tendo que autorizar um órgão federal da mais alta cúpula do Poder Judiciário Federal, um Tribunal Superior, a poder processar e julgar um governador? São poderes diferentes, judiciário, legislativo, de esferas diferentes, União, Estado. Então não pode condicionar, tá? Então o STF ele falou isso, ó. Ele falou, ó, é inconstitucional norma prevista na Constituição Estadual que venha a exigir autorização da Assembleia Legislativa, Poder Legislativo Estadual, para o julgamento de governador diante do STJ, uma vez que a exigência de autorização dessa Casa Legislativa aqui, como condição de procedibilidade, né, para o julgamento, né, do chefe do Poder Executivo, isso aqui é exclusivo para o Presidente da República. O Presidente da República, sim, para ser processado e julgado perante o STF por crime comum, tem que ter autorização da Câmara. Governador não. Governador não depende da Assembleia Legislativa. Por quê? Aí eu vou te jogar aqui a razão disso para você entender sem ter que decorar. Senhores, infelizmente, grande parte dos estados do Brasil, os governadores, eles têm uma grande influência sobre os deputados estaduais. Tá? Troca de cargo, ó, deputado, você tá na minha base? Não tá. Se não tá, vai ficar sem cargo. Cargo que eu falo pro povo, pros eleitores, tá? Porque senão o deputado não consegue se reeleger. Infelizmente a política brasileira é desse jeito. Então o governador chega lá e fala assim, ó, se você vir pra base apoiar o governo, eu te dou alguns cargos do governo, tal, você vai poder ajudar o pessoal que te ajudou na tua campanha. Aí na próxima você ganha de novo. Senão vai ficar magro pra você, vai ter só os cargos do seu gabinete. Deputados estaduais, grande parte deles se vendem pro governador. A verdade é essa. E ao se venderem pro governador, o governador tem uma certa influência sobre esses deputados. Imagine que se o governador praticasse um crime comum, que é de competência ser processado e julgado pelo STJ, isso aqui dependesse da autorização por 2/3 dos membros da Assembleia Legislativa. O governador não quer ser processado e julgado, ele tem a Assembleia na mão. A Assembleia não quer autorizar, fala, não, deixa o meu governador quieto, não autorizamos. O STJ vai ficar de mãos amarradas. Por isso que isso aqui não se aplica para o governador, tá? Beleza? Fácil? Tranquilo? Ótimo. Aí olha só, súmula vinculante 46. Senhores, uma observação, tá? Quando eu falar de súmula vinculante, só pode ser STF, tá? O único órgão do Poder Judiciário que vai expedir súmula vinculante, não é súmula vinculante é o STF. STF não existe súmula vinculante do STJ, tá? Só o STF elabora súmula vinculante. Súmula vinculante nada mais é do que um entendimento vinculante, ou seja, o entendimento que o STF toma que todo o poder judiciário e todo o poder executivo, né, toda a administração pública, mesmo não concordando, tem que seguir. Por isso que é súmula, entendimento vinculante, tem que seguir, tá? Olha só essa súmula vinculante do STF. É vedado, é proibido as unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra o governador por crime comum à prévia autorização da Casa Legislativa, Assembleia Legislativa, cabendo ao STJ dispor fundamentadamente sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. Foi o que eu tinha acabado de te falar e agora eu vou complementar. Se o governador praticar um crime comum, o STJ é competente para processar e julgar e não depende de autorização da Assembleia Legislativa. Não depende, tá? Inclusive o STJ, ele pode decidir sobre o afastamento, tá? Temporário, tá? O afastamento aqui cautelar, medidas cautelares contra o governador. Professor, mas como é que vai ter medidas cautelares
Pode ter até uma prisão, por exemplo? Pode ter uma prisão preventiva. Como você me ensinou da imunidade formal? Ei, imunidade formal que eu te expliquei aqui é do presidente, não se aplica para governador e prefeito. Por isso que nós tivemos, por exemplo, no DF, um governador que foi afastado e foi preso preventivamente, porque ele não tem essa imunidade que eu te ensinei. Quem tem é o presidente. Tranquilo, senhores? E é o STJ que decide isso, tá? E a Assembleia Legislativa não tem que dar pitaco, tá ok? Beleza? Tranquilo? Tratando-se de crime comum, falando de governador ainda, tá? Trata de crime comum, você já sabe que é STJ, tudo bem. Agora eu quero saber o seguinte: e quem oferece a denúncia perante o STJ? Ah, já sei, professor. O Procurador-Geral de Justiça. Não. STJ é um órgão do Poder Judiciário da União. Então, quem vai atuar como Ministério Público aqui é o Procurador-Geral da República, tá? Procurador-Geral da República. Presta atenção. Crime comum de ação penal pública praticado por governador competirá ao PGR, Procurador-Geral da República, o oferecimento da denúncia perante o STJ. União. Aqui, o réu, né, que é Estado. Beleza? Por quê? Por que que não vai ser o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público do Estado? Por quê? Para que o governador não possa exercer influência sobre o membro do Ministério Público. Tranquilo, senhores? Tranquilo? Beleza. E se for prefeito, professor? Se for prefeito, fica mais fácil ainda. Olha lá. Deverá o mesmo, segundo o STF, ser processado e julgado em juízo de segunda instância, segundo grau. Então funciona assim, ó. Se o crime praticado pelo prefeito, estou falando aqui de crime comum, tá? Se o crime comum praticado pelo prefeito, ele for um crime eleitoral, ele deve ser processado e julgado perante o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, que é a segunda instância da Justiça Eleitoral. Se o crime que ele praticou, vamos imaginar que nem é um crime eleitoral, mas é um crime de competência da Justiça Federal, é um crime que de algum modo atingiu a União, aí eu tenho a competência do Tribunal Regional Federal, TRF, que é a segunda instância da Justiça Federal. Agora, se não é um crime eleitoral e nem é um crime de competência da Justiça Federal, é um crime de competência da Justiça Estadual, aí o prefeito vai ser processado e julgado perante o Tribunal de Justiça do respectivo Estado, que é a segunda instância da Justiça Estadual. Beleza? Beleza? E se for crime de responsabilidade, pessoal? Prefeito, diferente de governador. Se for crime de responsabilidade, tá? De acordo com o Decreto-Lei 201, que regulamenta isso aqui, o crime de responsabilidade praticado por prefeito, ele vai ser processado e julgado perante a Câmara Municipal. Vereadores. Beleza? Tranquilo? Então, para recapitular esse quadrinho aqui, a gente já está finalizando. Presidente da República, responsabilização dele por crime comum é onde? Crime comum, STF. Crime de responsabilidade, Senado Federal. Ótimo. Governador, professor, como é que funciona? Crime comum perante o STJ. E aqui não depende de prévia autorização do Poder Legislativo, que no caso é a Assembleia Legislativa do Estado. Não depende. E se for crime de responsabilidade, professor? Comissão mista, onde eu vou ter deputados estaduais mais desembargadores do Tribunal de Justiça do respectivo Estado. Estou dando um exemplo aqui do Estado de Goiás, TJ Goiás. Beleza. Ótimo. E se for, professor, prefeito? Aí você tem que tomar cuidado. Prefeito funciona o quê? Crime comum vai ser o quê? Segunda instância. Aí aqui eu tenho três situações. Se for crime eleitoral, segunda instância da Justiça Eleitoral é o quê? Tribunal
Regional Eleitoral. Se for da Justiça Federal, aí vai ser o Tribunal Regional Federal. E se não for da Justiça Federal e nem for eleitoral, aí vai para o Tribunal de Justiça do Estado. Se for prefeito de um município do Estado de Goiás, por exemplo, TJ Goiás. Beleza? Tranquilo. E se for crime de responsabilidade, segundo o Decreto-Lei 201, o prefeito ele vai ser processado e julgado por crime de responsabilidade pela Câmara Municipal, ou seja, o Poder Legislativo do município. Beleza? Fácil? Tranquilo? Beleza, senhores, com isso eu finalizo esse bloco, tá? E nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de poder executivo. Ainda falta pouquinha coisa. Próximo bloco bem curtinho, eu vou trabalhar ministros de Estado. Vai ser um bloco de, sim, 10, 15 minutos, eu acho, no máximo, que é pouca coisa para falar. E depois a gente finaliza falando dos conselhos, Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, bem tranquilo também. E acabou essa parte aqui de poder executivo dentro do direito constitucional, estudando aqui de forma completa e aprofundada, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, beleza? Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, tem o Instagram, tá? Pelo Instagram você consegue entrar em contato com a gente, com alguma dúvida, manda lá no direct, tá? E a gente está aí à disposição, trazendo aí para vocês, apresentando para vocês um conteúdo aí bem aprofundado, tá? E completo, para sua preparação e pra você poder fazer qualquer concurso público. Muito obrigado e até o próximo bloco.